Está no ar o programa Direito em Debate. Deixa eu contar para vocês, eu tenho um grande amigo, aliás, um grande casal de amigos, que é o Geraldo e a Cristina. Ela atualmente trabalha no mercado de bolsas, sapatos, sucesso simplesmente, além de consultora de empresas, e ele também consultor de empresas. Ambos de Raul Soares. E eu acabei herdando com muita felicidade um amigo comum, um amigo deles, que também tem o Geraldo e a Cristina como amigos em comum, e que me deu o prazer de enviar esses dois livros. A Teoria Geral do Comércio Exterior, aspectos, vamos ver se a gente consegue pegar uma boa iluminação aqui, aspectos jurídicos e operacionais, e o roteiro prático de exportação e importação. Os dois livros foram escritos pelo professor Cláudio Luiz Gonçalves de Souza, que é professor e advogado em Minas Gerais, e entre as suas virtudes está a de ser amigo do Geraldo e da Cristina. Cláudio, é um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Boa tarde, o prazer é todo meu. Vamos começar de uma maneira bem à vontade. Pois é. Mundo globalizado há algum tempo. Mundo globalizado, mas país não globalizado. A globalização que nós vivemos hoje é simplesmente do que vem para o Brasil do resto do mundo. Exatamente. Mas nós não vivemos uma globalização do Brasil para o resto do mundo. Com certeza. Essa sua colocação é muito pertinente, porque o que ocorre é que o empresariado brasileiro, às vezes a gente coloca muito a culpa no governo, que o governo não dá os requisitos, não dá os subsídios necessários para que o comércio exterior brasileiro consiga desenvolver no mercado internacional. Mas, na realidade, a culpa não é só do governo brasileiro. Existe realmente uma falta de conhecimento, talvez uma falta de preparo por parte dos empresários no que tange ao comércio internacional. Então, quando você coloca que a globalização realmente parece que está vindo de fora para dentro, é uma realidade. Nós ainda não estamos devidamente preparados para entrarmos nesse mundo globalizado. Então, falta realmente, na minha opinião, alguns instrumentos necessários para que o empresariado brasileiro, conjuntamente com o governo, possa realmente desenvolver esse viés exportador principalmente, né? E importador também, porque é uma via de mão dupla. Na realidade, você não pode simplesmente pensar em exportar. É necessário também a importação. Nenhum país vive somente vendendo suas mercadorias. Há necessidade também de comprar. Existe uma troca. Isso é fundamental no comércio internacional. Então, realmente, essa globalização parece que ela só aparece de fora para dentro e não de dentro para fora. Nós precisamos realmente melhorar essa visão. E aí vem o segundo aspecto, esse de fora para dentro, esse exportar, esse exteriorizar. Isso é uma característica específica de grandes empresas ou isso tem sido uma característica específica de grandes empresas? Hoje, na realidade, tem sido uma característica específica de grandes empresas que já conseguiram buscar isso no mercado internacional. O que ocorre é que as pequenas e médias empresas, quando falam em exportação, elas entendem que essa exportação seria apenas a venda dos seus excedentes. Buscam o mercado externo como uma saída para crises. E realmente não pode ser observado a atividade exportadora como uma saída para a crise ou para você vender os seus excedentes dentro do país. A empresa, quando busca exportação, realmente ela tem que ter em mente que aquilo é um negócio efetivo. Agora, veja bem, tem que ter em mente também que uma exportação não é uma operação de venda no mercado interno, pura e simplesmente. Existem uma série de aspectos, de características próprias, que tem que ter um conhecimento técnico para estar buscando essa atividade no mercado exterior. E falta isso nas empresas de pequeno e médio porte. Mas, felizmente, o que a gente tem percebido é algum esforço por parte de algumas entidades, que a gente pode até estar citando aqui, como, por exemplo, o SEBRAE, que tem feito um trabalho fantástico, né, de formação de clusters, ou seja, de grupos de pequenas empresas que formam determinadas cooperativas para poder estar colocando o seu produto lá fora, né? Agora, um outro aspecto muito importante também,
quando a gente fala nessa questão de fora para dentro e não de dentro para fora, é que nós não temos hoje uma marca brasileira efetivamente conhecida no mercado internacional. Fora o futebol, obviamente. Jogadores brasileiros se não, exportam com uma facilidade fora do normal. Exatamente. Eu costumo até brincar dizendo que o único produto brasileiro genuinamente conhecido é a jabuticaba, porque é um produto nacional, né? Então não existe a jabuticaba nativa em outros países. Então, aí sim, mas um produto com uma marca brasileira que seja conhecido lá fora, realmente nós não temos. Só o futebol. Só o futebol. Não, porque o que me chama a atenção não, é, sim, é a facilidade como você tem dentro desse mercado, não um, nem dois, nem três, vários empresários que escoam desde grandes craques, e as pessoas às vezes só prestam atenção nisso, mas há um segundo e um terceiro escalão sendo exportado. Jogadores que provavelmente não conseguiriam jogar num time como o do Atlético, como do Cruzeiro, nem como do América, mas que servem para a primeira divisão dos países orientais, servem para a primeira divisão. E são, entre aspas, exportados, porque, bom, embora seja simplesmente um contrato de prestação de serviço, sim, a figura do passe acaba... sim, com certeza. Se nós formos analisar por esse aspecto, né, nós estaríamos realmente exportando atletas, né, exportando atletas para o mundo. O Brasil é visto realmente como um celeiro de craques no futebol. Técnicos, técnicas e assim. É verdade, mas isso é muito pouco para um país de uma dimensão continental de 8 milhões de quilômetros quadrados. Eu costumo dizer o seguinte, nós pegamos determinados países próximos, por exemplo, como o Uruguai, um país pequeno, que tem 174 mil quilômetros quadrados, uma população de pouco mais de 3 milhões de habitantes. Se nós pegarmos, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte, nós superamos toda a população uruguaia. E, no entanto, lá nós temos 6 zonas francas efetivamente atuantes, um porto livre efetivamente atuante, em que eles estão realmente prestando serviços e desenvolvendo as atividades de comércio exterior. Então, isso nos deixa um pouco frustrados em relação a um país como o nosso, cheio de riquezas naturais, com uma dimensão continental fantástica, 8 milhões de quilômetros quadrados de terra extremamente produtiva, e que nós não conseguimos ter um produto com uma marca única, com valor agregado, que faça realmente frente no mercado internacional. Tem um outro aspecto que me assusta também, e aí eu gostaria até da sua opinião, se você puder dá-la, claro, é o fato que boa parte das exportações brasileiras, com exceção do agronegócio, elas são desempenhadas por empresas controladas por capital estrangeiro. Exatamente. Por que razão? Na realidade, hoje nós estamos, como você colocou muito bem... Aí só para completar, e acaba sendo um problema interessante, porque o que nós tomamos por exportação é, na verdade, um processo de importação do produto acabado. Exato. Eu quero dizer isso. O que nós aqui, para nós brasileiros, é uma operação de exportação, na verdade, considerada sob o plano da empresa, é apenas um processo de importação. Eu lhe explico. As mineradoras japonesas, para nós pode parecer que nós estamos exportando minério. Não, elas estão importando minério para o Japão. E elas simplesmente, em lugar de comprá-lo do Brasil, elas estão explorando aqui e elas mesmas. Sim, eu entendi. Então, dizer, como se fosse uma exploração indireta. Sim. Né? Não, é pertinente sua colocação. Que a tal da exportação nada mais é do que enviar o insumo para onde ele vai ser utilizado. Exatamente. Esse é o nosso problema. Se nós formos analisar, no ano de 2000, isso são dados oficiais que nós podemos buscar, inclusive, junto ao próprio site da Secretaria da Receita Federal, nós verificaremos o seguinte, que grande parte das nossas importações realizadas no ano passado, no final de 2002, e agora no primeiro trimestre de 2003, grande parte das nossas importações foram de produtos com alto valor agregado, produtos acabados, produtos realmente com alta tecnologia. E fazendo um cotejo, fazendo um paralelo com as nossas operações de exportação, nós vamos verificar que nós exportamos commodities, nós exportamos matérias-primas, nós exportamos insumos e produtos intermediários que vão ser utilizados na produção desses produtos acabados por países pequenos, como os países dos tigres asiáticos, e depois nos devolvem mercadorias com alto valor agregado. Então, realmente fica difícil para um país como o nosso, né, competir com países que hoje se estruturaram, de certa forma, conseguindo
fazer com que a nossa matéria-prima se reverta para nós como um produto agregado de alto valor. Sendo que nós temos mão de obra com grande capacidade, temos recursos aqui dentro e instrumentos que poderiam nos permitir a fazer esse tipo de operação dentro do próprio Brasil. Um outro aspecto, Mamed, que eu gostaria de colocar, é que deixa a gente um pouco frustrado também com relação ao desempenho das atividades de comércio exterior no Brasil, refere-se ao seguinte aspecto. No ano de 2000, mais precisamente no dia 23 de maio de 2000, foi editada a Instrução Normativa número 55. Essa Instrução Normativa número 55 da Secretaria da Receita Federal permite que as empresas constituam dentro das estações aduaneiras interiores uma filial, para que você possa fazer operações de transformação de determinados produtos dentro dessas EADs, hoje já consagradas como portos secos. Inclusive, a própria denominação Porto Seco já está consagrada pelo novo regulamento aduaneiro, aprovado agora recentemente, no dia 23 de dezembro de 2002, que é o decreto 4543. Né? O que ocorre com essa questão? A instrução normativa foi efetivamente editada no dia 23 de maio de 2000, e até hoje, já se passaram três anos, e nenhuma empresa se estabeleceu dentro dessas estações aduaneiras para poder estar fazendo esse trabalho de transformação de um produto destinado à exportação. Qual que é a vantagem disso? Você trazendo essas mercadorias para dentro de uma estação aduaneira interior, tendo uma empresa, uma filial, ela poderia estar trazendo as matérias-primas, os insumos, os produtos intermediários desonerados, desgravados de tributação, para a produção de um novo produto que seria destinado à exportação e tendo um ingresso de divisas e uma geração de empregos muito maior para o país. A mesma coisa se dá com a Instrução Normativa 241, que permite que seja feita as unidades industriais dentro dos portos e aeroportos, os famosos portos e aeroportos industriais, entre os quais o nosso Aeroporto Internacional de Confins. Existe um movimento muito bom aqui dentro do Estado, que é chamado Proconfins, que estão querendo revitalizar o nosso aeroporto, mas até hoje nada foi feito. Né? Então você pergunta para as autoridades e pergunta para as empresas, mas por que vocês ainda não se instalaram dentro do Aeroporto Internacional de Confins, fazendo uma unidade industrial? Nos falta uma regulamentação. Mas que regulamentação é essa? Conversamos hoje com o professor Cláudio Luiz Gonçalves de Souza, faltou dizer que é meu colega de magistério no Unicentro Newton Paiva e advogado especializado em comércio exterior e direito aduaneiro. O professor Cláudio é autor do livro Roteiro Prático de Exportação e Importação e, simultaneamente, do livro Teoria Geral do Comércio Exterior, Aspectos Jurídicos e Operacionais, ambos publicados pela editora Líder aqui de Belo Horizonte, e foram os livros que orientaram a nossa conversa hoje. Cláudio, eu tenho que agradecer-lhe muitíssimo por essa brilhante exposição e pela oportunidade que você deu a todos nós. Mamed, eu que tenho que agradecer a oportunidade que me foi dada, né? E espero realmente que essa contribuição, esses trabalhos que a gente realizou, possam ser realmente mais uma fonte de informação, mais uma fonte de pesquisa para aqueles profissionais que desejam realmente entrar nesse segmento, nessa seara que é fundamental para o nosso país. O próprio Fernando Henrique Cardoso, no ano passado, disse uma frase célebre aí, né, que era exportar ou morrer, mas na realidade hoje a gente tem morrido para exportar. Então nós precisamos de realmente mudar esse cenário e colocar o Brasil realmente numa posição mais adequada, onde realmente encaixado merece. no mundo, né? Exatamente.